para mim a mentoria do pastor Jairo foi um divisor de águas na minha vida. Eu cheguei aqui muito ferida. Eu e meu marido, né, nossa família, nós morávamos no Rio de Janeiro. Nós participávamos do culto da AD Alpha online e, participando do culto, foi anunciada a mentoria. E aquilo ardeu no meu coração, assim, com uma vontade. Eu falei, eu gostaria tanto de fazer a mentoria. Essa é a 5ª mentoria que eu faço com o pastor Jairo. Então, assim, é um tempo precioso e muito enriquecedor. Ter clareza sobre o todo, ter clareza sobre a visão, sobre a direção, sobre o propósito, para mim é um ponto muito importante de fato, porque trazendo clareza para todas as coisas a gente consegue ter uma vida muito mais tranquila, muito mais dinâmica e uma vida certamente muito mais abençoada. Eu vim parar na mentoria primeiro por uma direção de Deus, né? E assim, entendendo que o pastor Jairo é uma pessoa que tem muita sabedoria, muita coisa para transbordar, e isso foi chamando a atenção. E no primeiro convite eu vim mesmo pelo impacto de conhecimento do transbordo do pastor Jairo. Eu achei que não ia conseguir estar aqui de 15 em 15 dias, né? Aí na última semana eu fiz a minha inscrição e nós vimos para cá toda quinta-feira. A gente saía do Rio de manhã cedo, chegava aqui, geralmente às vezes um pouquinho antes da mentoria, aí lanchava. Aí o meu marido descansava no carro. Muitas das vezes a gente terminava a mentoria e voltava para o Rio, porque na sexta-feira a gente tinha um compromisso. Aí eu fui me apresentar. Aí o pastor virou e falou bem assim, seu esposo está onde? Aí eu falei assim, meu esposo está aqui no carro, aqui embaixo. Tem essa foto guardada até hoje. Aí ele virou e falou bem assim, vai lá embaixo, manda chamar o esposo dela, entendeu? Porque o que eles estão vivendo aqui hoje é o início de uma promessa que Deus ainda vai cumprir lá na vida deles, lá na frente. Bom, meu nome é Reinaldo Moraes Mendonça Júnior, né? E eu conheci a mentoria através da minha esposa. Olha, eu vou te dizer, eu tenho 61 anos, né? 5 graduações e tem sido um momento muito proveitoso de conhecimento. Todo o conteúdo ele foi de grande proveito para que a gente pudesse abrir a mente e ter uma nova visão da vida. Para mim está sendo um momento de muita alegria, de muito aprendizado, onde a gente tem a visão, a direção e o propósito muito bem alinhados. Isso para mim era uma dificuldade muito grande de entender e compreender como tudo isso funciona junto. Deus, ele permite certas coisas na vida da gente que pra gente antes era algo do inimigo, tentando nos derrubar, nos distrair, mas não. Era o Senhor mesmo permitindo com que a gente não mudasse a rota do nosso propósito. Duvide das suas certezas. Eu tenho certeza, só que aí eu penso, essa certeza, o porquê eu tenho? Será que eu estou certo? Quantas coisas poderiam acontecer de mal? E quando eu paro e faço essa pergunta 3, 4, 5 vezes, eu consigo extrair qual decisão tomar com mais cautela. O Kleber ter contatos e conexões que se a gente não estivesse aqui, não iria acontecer. Então, assim, deu para eu entender exatamente o que aconteceu conosco há 1 ano atrás, que fez toda a diferença e está fazendo muita diferença, tanto na minha vida espiritual, na minha vida conjugal. Eu pude entender, conhecer a pessoa, o homem que o Kleber é do meu lado no momento difícil da nossa vida, e isso fez com que a gente ficasse cada vez mais verdadeiros um com o outro e nos possibilitou saber que realmente a parte espiritual conta muito. E quando você tem um mentor à frente, aí as coisas acontecem de uma forma muito grandiosa. E engraçado que eu estava num encontro de casais com o pastor Jairo, e eu estava falando para ele, pastor, eu sou grata ao Senhor, porque eu estava muito ferida, muito, muito. Eu cheguei ao ponto de eu falar que eu não queria mais me relacionar com as pessoas, porque eu não aguentava mais ser traída. E eu virei para ele e falei assim, hoje eu tenho o discernimento de saber que eu estou sentada à mesa com pessoas que nem todas querem o meu bem, da forma que eu quero o bem delas. Então isso eu aprendi com ele, isso eu aprendi com os ensinamentos dele.
Isso eu aprendi com toda a palavra, com todo o conteúdo que ele nos traz. A lição mais marcante que eu tive nessa mentoria foi logo na primeira aula. A primeira aula para mim foi assim crucial para eu entender o processo que eu e o Kleber passamos há um ano atrás. É exatamente você ter fé, ter foco, você ter direcionamento e saber que a visão, ela é algo que não muda. Você tem que estar sempre com foco na visão, baseado na palavra. Todo dia, cada mentoria, cada aula, no dia seguinte eu já procuro, eu e o Kleber, colocar em prática e levar para os nossos dias. E agradeço demais ao Senhor pela vida dele, por ele conseguir nos passar de uma forma, às vezes, tão leve, né, que você tem que abrir o coração para você poder ter esse entendimento. Então, se torna leve o ensinamento. Aí você consegue começar a colocar em prática. É uma mentoria que tem me agregado valores que eu jamais imaginei agregar. Todos os módulos, eles são voltados para o crescimento, onde o que eu extraio de tudo isso é uma questão de entregar o meu máximo, o meu melhor, com o que eu tenho, com o que eu sei, e buscar conhecimento. E muitas das vezes, o tema que ele traz ali na mentoria, a gente pode até vivenciar ele no dia a dia, a gente pode até já saber do assunto, mas a forma como ele traz, ele aborda aquele tema e ele traz para o contexto ali, para a gente poder debater, você passa assim, te dá um up e você fala bem assim, epa, eu já sabia, mas eu não sabia dessa forma. E como muda, como me fez crescer, como me fez amadurecer, como me fez direcionar minha vida de uma forma diferente, como eu consegui ter uma visão para muitas coisas na minha vida. Para mim, me fez muito bem, me faz muito bem, porque não é só você estar ali na sala de aula ouvindo de um tema, né? Ele trazia um assunto, né? Visão e direção, propósito. Não, às vezes ele fala uma palavra, ele dá um início na aula e aí vem uma outra pessoa, fala de um outro assunto e ali você tem uma troca, né? Então é como o pastor mesmo fala, você tem que estar ali naquele conteúdo, naquele meio com as pessoas. Como tem uma trocação de informações com os colegas, com o Jairo, isso para mim me traz à tona sempre alguns problemas que pode ser que eu não passei na minha vida e eu acabo extraindo isso para, se em algum momento acontecer, a gente já consegue se projetar naquela situação, né? Independente se é um problema, uma situação, uma causa, mas a gente já consegue se projetar lá na frente para passar de uma forma muito mais tranquila sobre algum problema, algum ponto, alguma situação da vida. No contexto geral, cada um trazendo a sua experiência, o seu dia a dia, você vai conseguir enxergar o mesmo tema de várias formas diferentes para você conseguir aplicar na sua vida, né? Então, para mim, foi uma bênção, é uma bênção. Eu sou uma Lúcia antes da mentoria do pastor Jairo e uma Lúcia depois da mentoria. O que aconteceu dentro da mentoria é incalculável, né? Então, para mim, de fato, não tem como metrificar. É incalculável o valor que essa mentoria tem agregado e está agregando na minha vida desde que eu comecei. O pastor Jairo é uma pessoa capacitada, né? De boa vontade, e eu posso dizer que essa mentoria deveria estar agregada a mais pessoas, né? De forma a melhorar a sua vida. A nossa vida, a da Lu e a minha, foi transformada embaixo dessas palavras, as mensagens que o pastor Jairo transmite para nós. Então, sou eternamente grato que o senhor receba aí o nosso carinho, o nosso abraço.